Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz e convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando aqui mais uma edição do nosso Linha Aberta e nós estamos reiniciando, na verdade, o programa dessa segunda-feira, porque nós tivemos uma queda aqui na nossa transmissão e agora sim para valer. Obrigado você que estava começando a acompanhar a nossa conversa, agora sim para valer, e nós vamos iniciando aqui mais uma edição do nosso Linha Aberta nesta segunda-feira, que segunda-feira, cara? Nesta terça-feira, porque ontem foi feriado de 9 de julho, então... Acerte o seu calendário aí. Ontem, dia 25 de maio, tivemos antecipação do feriado de 9 de julho, tá bom? Então, hoje, dia 26 de maio, um dia após o feriado antecipado de 9 de julho. É confuso, né? Mas acho que tem sido assim, né? Esses últimos dias realmente tem sido muito confuso, daqui a pouco a gente está perdendo aí a noção do tempo. Eu até não sei como é que está com você pode até mandar sua mensagem. Apesar de toda a pandemia, de toda a crise que a gente está vivendo e tal, o tempo acho que está passando até depressa demais. E parece que toda hora tá começando a semana, daqui a pouco já terminou e feriado, né? Toda essa mudança que a gente teve. Obrigado a você que está entrando conosco aqui. Daqui a pouco teremos a participação dos nossos colunistas. Hoje não teremos a participação do nosso Alain Vianney. Alain Vianney não estará hoje no programa. Claro, a gente já sabe que com isso a gente perde audiência, mas amanhã ele estará de volta aqui trazendo mais detalhes, mais informações. Já a gente vai primeiro com o Zé Fernando Rabechini, mas antes eu gostaria de falar aqui, e foi o momento que caiu a nossa transmissão, que hoje eu tive a oportunidade de participar de uma reunião online do Sebrae. Eu não tinha participado de nenhuma reunião online ainda nesse trabalho aí, e aí eu tive o convite por parte da Michele de Paulo Oliveira, e aí a gente participou e nessa reunião estava se falando com relação a um plano para a recuperação econômica de São Roque, o que é que se tinha de sugestão, né? Era uma reunião onde, inclusive, estava participando o diretor de desenvolvimento, turismo, planejamento, é um nome imenso lá, que tem o Márcio Feltrin como diretor desse departamento, e também o diretor de turismo da Prefeitura de São Roque, o chefe da divisão de turismo, Sandro Cobeiro, também estava participando. Além, por exemplo, eu estava muito feliz lá que o Lolo, nosso Lolo Liz, que está acompanhando a gente, que também estava participando. Então, estava até falando aqui, Lolo, para os nossos amigos, que algumas pessoas colocaram lá opiniões, o que entende que seria ótimo aí para que São Roque pudesse superar essa crise econômica depois que a gente passar esse momento complicadíssimo aí da pandemia, onde, claro, nesse momento estamos mais preocupados aí com as pessoas, com a saúde, mas pensando lá um pouco na frente, né? E na minha opinião, o Lolo também falou sobre isso, ele que é o presidente do CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, e eu acredito que São Roque, para buscar essa recuperação econômica, vai ser muito importante o turismo. Aí se pode até falar, de novo essa conversa do turismo, a gente precisa de indústria, a gente precisa de emprego. Claro, a gente precisa de indústria, mas nesse momento, eu acho que para a recuperação da nossa São Roque, o turismo pode trabalhar em conjunto também com as indústrias, claro, se você tiver a oportunidade de ter indústrias, muito bom, mas também o turismo é uma forma da gente conseguir trazer as pessoas para cá. Mas como é que essas pessoas vão estar economicamente? Quer dizer, não vai ser fácil para ninguém, a gente não sabe, não dá para a gente prever o que vem por aí, mas eu acredito que o turismo é a grande oportunidade de São Roque, se São Roque fincar pé aí no turismo e a gente tiver uma união, sem isso de ficar falando, porque o roteiro do vinho é beneficiado, porque não, a gente tem que ver que é um trabalho lá desenvolvido há muitos anos e eu espero que a gente possa ter o nosso roteiro do centro também crescendo e a gente possa ter outros roteiros turísticos. Eu acho que num trabalho onde a gente divulgue o turismo de São Roque para fora da cidade, mas também que a gente possa ter cada vez mais as pessoas, os são-roquenses, entendendo como funciona o turismo, com uma maneira de gerar fonte de renda, e a gente precisa ter essa conscientização. Nenhuma atividade vai conseguir se desenvolver se a gente não tiver aí as pessoas sentindo que tem condições de ter um emprego também a partir dessa atividade. Então a gente precisa
divulgar o turismo, os pontos turísticos, as atrações turísticas, a gastronomia, o ski park, as adegas para fora de São Roque. Mas também será muito importante a gente realizar um trabalho conscientizando o são roquense que a partir do turismo a gente pode ter geração de empregos e ajudar a nossa cidade numa recuperação econômica, né? Acho que isso é importante, é um assunto que está começando a ser debatido ainda, e obrigado pessoal do Sebrae por ter feito esse convite aí. Mas quem está na linha conosco, deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Lolo Lisa, tá aí, lá do pub, estamos com saudade do pub, hein? Mas logo nós vamos voltar, viu, Lolo? E precisamos combinar, vamos combinar, Lolo, de repente tem uma participação sua, não amanhã, mas de repente na quinta-feira, vamos combinar e ter uma participação do nosso Lolo aqui com a gente também. O Jair Oliveira Prado, Jair é meu amigo, aqui de São Roque durante muito tempo, e o Jair hoje está morando em Indaiatuba. E outro dia ele mandou uma mensagem para mim, fiquei muito contente em receber aí a mensagem do Jair, porque o Jair falou que fica lá em Indaiatuba e acompanhando as coisas aqui da nossa São Roque. Esse é muito legal, né? Quem mora numa cidade por muito tempo e depois vai trabalhar em outra cidade, como foi o meu caso de trabalhar em São Paulo, eu vinha para dormir, né? Fiquei 19 anos fazendo essa ligação São Roque-São Paulo. Mas quem vai morar numa outra cidade, pelo trabalho, pelo estudo, ou mesmo por uma outra oportunidade, fica sempre aquela saudade, né? E o nosso Jair, quero agradecer aqui, mandar um grande abraço, Jair Oliveira Prado, que está lá em Indaiatuba e fica matando saudades aqui da nossa São Roque, conferindo as informações. O Zé Fernando Rabechini já está na linha? Deixa eu pegar o boa tarde aqui do Zé Fernando. Zé Fernando, boa tarde, tudo bem, Zé Fernando? Opa, tudo bem, Zé Fernando? Boa tarde, Wander, tudo bem? Tudo bem. Como é que foi de feriado? Foi bem, mas deixa eu primeiro perguntar que se mudou de ambiente aí, né? Se está agora no quarto de leitura, está na biblioteca? Isso, hoje eu vim pro estúdio A. Eu ia montar aqui o negócio, mas ficou muito livro atrás, eu desmontei. Ah, porque hoje é o painel, né? Eu não aguento mais acompanhar a entrevista na televisão, live na televisão, onde aparece aquele monte de livro atrás, né? Então você achou que ia ficar com muito livro, você acabou mudando um pouco aí. Eu mudei um pouco. Vamos ver se pra amanhã eu faço melhor. A cada dia melhor, né? Aliás, só ia pedir um favor para você, para baixar um pouco a câmera. Não sei se você tá com retorno de imagem aí, você tá percebendo isso, que você tá percebendo que tá pegando muito o seu pescoço aí. Dê uma melhorada, pode baixar mais um pouco, viu, Zé? Pode baixar mais um pouquinho. É o tripézinho aqui que tá me atrapalhando. Esse tripézinho, esse xing-ling, hein? Melhorou? Melhorou. Aliás, Zé Fernando, hoje não temos aqui o nosso glorioso Alain Vianney para falar de você das atividades culturais na televisão, mas eu quero perguntar para você do que tem pela televisão aí, e depois eu quero falar também sobre a nossa São Roque, o que a gente poderia fazer para depois, né, que a gente tiver a reabertura da economia aí, vamos ver o que a gente pode fazer. Mas, Zé Fernando, o que você tem de dica aí, Zé Fernando? O que você vai assistir na televisão hoje, terça-feira? Tela quente já foi ontem e teve Piratas do Caribe. Piratas do Caribe são quantos? É o quinto filme já ou não? Ele volta a melhorar a partir do terceiro, né? Ele foi o primeiro, os outros dois são meio fraquinhos lá. Aí o terceiro, o quarto, ele deu uma melhorada de novo. Você gosta assim, Zé, quando a gente tem um filme tipo Piratas do Caribe, que você acaba tendo 1, 2, 3, por exemplo, às vezes um grande sucesso é sempre um risco de você não ter uma boa continuação, né? E tem muita crítica, né? Às vezes melhor fazer um negócio bom e não fazer mais, né, Zé Fernando? Eu sou favorável às franquias. Quando elas são boas, eu sou favorável. Eu acho que se tiver 3, 4, né? Se o pessoal gostar. Eu, por exemplo, adorava o Batman. Então, quando eu era garotão, aí, molequinho, aí se passasse 10 Batman, eu assistiria os 10. E assim foi com o Super-Homem e tudo mais. Então, eu acho que a franquia, ela é bem-vinda, né? Mesmo, né? Teve essa Velozes aí, a turma gosta muito, né? Mas eu, por exemplo, não gosto. Como é Furiosos e Velozes aí? Como é que chama o filme? Eu não gosto muito, mas o pessoal gosta, então já teve 7. Velozes e Furiosos. Você me arrumou um curioso aí, pô? Não, eu falei acho que Velozes, acho que eu falei muito rápido. Inclusive teve uma aqui no Brasil
que na verdade foi filmado em Porto Rico. A turma no Rio não reconhecia onde era. Foi pouquíssimas cenas aqui no Brasil. E as cenas principais, os caras, onde é isso? Onde é isso? Foram descobrir, foi tudo feito em Porto Rico. Mas, enfim, eu não sou contra as franquias. Normalmente, os filmes não são sempre espetaculares, tal, né? Mas eu não sou contra, não. Eu que assisto bem menos filme que você, por exemplo, eu achei... Carros, olha só, você fala em outro, você gosta de outro tipo de filme, mas, por exemplo, eu assisti Carros 1, achei uma maravilha. Carros 2, eu já achei que não foi tão legal, por exemplo, eu acho que se a gente tivesse ficado com aquela imagem do Carros 1, estaria tranquilo, não precisava do 2, igual o Toy Story também. Eu acho que a série acabou perdendo um pouquinho lá, né? Mas tem um ditado que fala o seguinte: não volte ao local onde você foi feliz. E isso se aplica ao caso do Luiz Felipe Scolari. Já tinha sido campeão com a seleção brasileira, aceitou o desafio e lembram muito mais do Felipão do 7-1 do que de 2002, né, Zé Fernando? É verdade. Você corre esse risco de você não acertar no segundo, às vezes no terceiro, que nem foi o caso de Tubarão, até o próprio Spielberg abandonou, ele não quis saber, mas o Tubarão 2, 3 é uma porcaria perto do primeiro, né? É um lambari perto do primeiro. Já não, por exemplo, como é o Star Wars lá, ele teve o primeiro... Que eu prefiro falar Guerra nas Estrelas, que meu inglês é terrível. O Guerra nas Estrelas, aqui me fugiu o Guerra nas Estrelas, eu também prefiro, mas você veja bem, começou pelo quarto, quinto e sexto, depois que veio o primeiro, segundo e terceiro, e depois agora vieram o final, quer dizer, é muito da série, quer dizer, ela começa com muita surpresa, o outro que eles iam fazer junto lá, o Lucas e o do historiador lá, puxa vida, mas ele era previsto 4, 5, teve 3, com o Harrison Ford lá também, teve 3 e lá, o Caçadores da Arca Perdida, aquelas coisas todas, acabou tendo 3 meio na marra, porque nem sempre você consegue manter a mesma energia, vamos dizer assim, a mesma novidade, o mesmo interesse do 2, do 3, do 4, é difícil. Nesse aqui dos piratas aí... Piratas do Caribe. Isso, o primeiro foi bom, o segundo e o terceiro, eles não foram grande coisa. Aí a partir do quarto e quinto eles melhoraram, ficou melhor. Pô, legal. Zé Fernando, eu quero entrar aqui no assunto aqui de economia e tal, mas qual que é a dica? O que você quer que a gente assista hoje à noite, numa terça-feira? O que você recomenda pra gente, Zé Fernando? O que vai passar na sua televisão hoje à noite? Então, na Globo, na aberta lá na Globo, vai ter um nacional, pode crer, né? É legal, enfim, os jovens que estão decidindo pelo que vão fazer e tal, né? Então, ele é legal, ele não é um filmaço, assim, mas é legal, estuda aqui, é da nossa gente, dos nossos jovens e tal. Como é que chama o filme? É um bom entretenimento. E depois tem a Chefa no SBT. Não, mas peraí, só confirmando a programação da Globo, você falou que filme hoje na Globo? Não é Pode Crer? Não, na minha TV Globo, Canal 4, São Paulo, Canal 5, né? Canal 4 era SBT. Na minha tá dizendo que é o Aruanas e depois o Manifest. Acontece que aqui saiu a data errada, é isso aí mesmo. Porque eu falei, poxa, hoje a minha TV eu vi que chamaram uma coisa diferente. Então eu vejo sempre antecipadamente, hoje com a correria das compras, para as mães e para as sogras, eu acabei não acertando aqui o dia, mas é isso aí. Não está, inclusive, entrando aqui no computador. Então, hoje eu fico devendo um pouco. Como é que é o filme que você falou? A parte de cinema. Repete aí que eu vou tentar te ajudar. Qual o nome do filme? Eu tinha visto Pode Crer, né? Mas já foi, não é? Já foi. Amanhã vai ter SOS Malibu. Eu acho que já foi esse. Mas é um bom filme, viu? Vamos dar um ponto positivo para esse filme aí. E o que vai ter no SBT? O SBT às vezes muda a programação em cima da hora. O que tem no SBT? Não, então, já não era da mesma da Globo, tava na mesma. Hoje Malibu é SOS, né? Amanhã. Na Globo. Na quinta-feira, vou explicar para você, ó. Na quinta-feira
Na quinta-feira, na verdade, não tem filme, né? Tem Fina Estampa, Mestre do Sabor, Lady Night e o Jornal da Globo. Aí na quarta-feira, amanhã, popular amanhã, é que nós vamos ter aqui o Malibu. E hoje, terça-feira, na programação da Rede Globo, que nesse momento está apresentando Vale a Pena Ver de Novo, nós vamos ter aí o Manifest, Aruanas, que é a minissérie brasileira, e o Manifest. Não Depois tá entrando você, 26 aqui. Você tá aparecendo antigamente, quando a gente ia cortar cabelo em salão de beleza, tinha aquelas revistas antigas, entendeu? Hoje o pessoal já nem bota mais revista em salão de beleza, já deixa o sistema lá da internet, né? Mas acho que você pegou o jornal da semana passada, né, Fernando? Pois é, não tá gozado, tá 24, e quando você entra amanhã, que seria 25 também, não tá dando, tá com um probleminha aqui. Só que hoje é 26 de maio, tá? Hoje é 26, exatamente. Eu tava... Mas ficamos devendo essa hoje. Não, mas tranquilo. Tá. Deixa eu perguntar pra você, Zé. Então, deixando o cinema hoje de lado... De lado, vamos deixar o cinema de lado. O cinema de lado. Deixa eu perguntar, você que é um cara que já teve oportunidade de viajar muito, inclusive viajando pra Europa, e hoje eu estava participando de um grupo de conversa aí no Sebrae, e eu acredito que o caminho para São Roque a gente tem que pegar firme no turismo. Claro, não vai deixar de, se tiver indústria, acho que a indústria pode estar junto também com os produtos das nossas indústrias também. Zé, o que você acha que a gente... São Roque tem que botar fé no turismo para buscar uma recuperação econômica aí? Ou você tem outra sugestão, Zé Fernando? Não, tem. Olha, se nós somos uma cidade turística e recebemos até para isso, não é isso? São Roque não recebe uma verba? Tem ajuda, tem o departamento que auxilia as instâncias, né? Que está sempre mandando um dinheirinho a mais para a gente aí. Então, se nós somos cidade turística, nós temos que avançar nisso. Não há dúvida, necessita de indústria? Necessita. Se houver indústrias que queiram vir para cá e que nós tenhamos o local apropriado para que elas possam, inclusive, progredir, né? Também não adianta colocar ali num lugarzinho e falar, nós vamos quebrar esse galho aí, não. Se elas conseguirem ter um bom local para que possam ficar muitos anos aqui, tudo mais, eu acho que dá para conciliar, não tem problema nenhum. Acontece que a parte turística, ela tem que ser incentivada e tem que ser preservada. Você não vai pôr uma indústria mais, acredito eu, no centro de São Roque, não dá mais. Aqui não é isso. Você não vai colocar uma indústria lá na Estrada do Vinho. Então, você tem que conciliar. Isso é turismo. Vamos trabalhar o turismo, recebemos verba para isso, temos uma secretaria própria. Secretaria aqui é diretoria. Não, na verdade, né? A gente não tem, Zé. Na verdade, o turismo em São Roque ainda é uma chefia de divisão, igual a chefia de esportes. Então você tem lá o departamento, que é o nome comprido pra caramba, Departamento de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Esporte e Lazer. E aí você vai saindo lá, chefia de divisão de esportes, chefia de divisão de turismo, e eu acho que o turismo de São Roque já tem que ter, se a gente não tem secretarias aqui, mas já um departamento de turismo pela importância. Pô, nós somos uma instância turística e não tem um departamento de turismo, ainda está subordinado, é uma chefia apenas, né? É até cômico isso. É cômico. Isso é cômico. Quer dizer, nós somos uma cidade turística, recebemos dinheiro, somos conhecidos como tal e não temos uma secretaria. Teríamos que ter uma secretaria, não é nem departamento, uma secretaria. Como deveríamos ter uma secretaria de educação, porque a verba de educação é muito alta, teríamos que ter pelo menos uma secretaria de turismo. Aí não teria essa briguinha de centro, de Canguera, de Morro do Sabuó, entendeu? Teríamos que ter uma secretaria de turismo, cuidando do turismo, e nada impede que você tenha indústria. Só que você não pode chegar e falar, olha, eu vou pôr a indústria em Canguera, não. Lá não é lugar. Lá é a Estrada do Vinho. Eu vou pôr aqui no centro, não. Nós estamos fazendo turismo do centro. Então vou lá no Sabuó, não. Vamos achar o local apropriado. Tem que ter um local apropriado. E dá para ser feito. Não, mas mesmo se você pegar a rodovia Lívio Talhassá, que hoje a Câmara, inclusive, aprovou em segundo turno o plano ambiental. E depois a gente vai ter a votação do plano diretor, que eu não sei se vai ficar para esse ano, se vamos ter essa condição. Mas de você ter ali na Lívio Talhassá, por exemplo, né? Que leva o nome do seu avô, você poder ter junto à rodovia, né, as margens da rodovia, um espaço ali
que você possa ter alguma coisa voltada para a indústria, entendeu? Eu acho que buscar encontrar esse caminho, não pode ter uma indústria poluidora, mas hoje até a gente falava nessa conversa lá no Sebrae, que a própria CETESB já evita hoje, em qualquer lugar que vá montar uma nova indústria, mesmo que seja um local que a gente já tem um monte de indústria, hoje as licenças da CETESB, para que se tenha essa licença, é um trabalho muito forte ali. Quer dizer, a própria CETESB, independente de ser instância turística ou não, já vai conseguir controlar isso aí também, né, Zé? Exatamente. O hospital não está reclamando que está com problema para conseguir as certidões, e é um hospital. Então a CETESB, sem dúvida, vai tomar cuidado como tem que tomar em todas as cidades, não exclusivamente em São Roque. O que não dá é para ter um pensamento pequeno. Você não pode pensar São Roque é só turismo, São Roque é só indústria. O turismo atrapalha a indústria atrapalha o turismo. Não vamos pensar pequeno, vamos pensar grande. Vamos ter o turismo? Vamos, porque nós nascemos cidade turística. Nós nascemos assim. O que movimentou essa cidade foi o vinho e a festa do vinho. Quer dizer, a festa do vinho fazia aquela venda de vinho depois o ano inteiro, certo? Então era o quê? Nós temos vocação para ser uma cidade turística, mas isso não impede que também tenhamos indústria, como já tivemos uma indústria têxtil maior aqui. Nós tínhamos até que uma indústria têxtil bem razoável. Não, tivemos a Carambeí, que admitiu quantas pessoas, né? E um pouco antes a Brasital, quanto rendeu para São Roque. Quer dizer, que entrou a própria indústria, a Carambela, a própria indústria, a tecelagem, acabou sofrendo uma grande concorrência da China, né? Da Ásia, e isso acabou dificultando, mas poderia perfeitamente estar funcionando até hoje, né? Nós tínhamos uma ótima empresa aqui, veja bem, no centro, que era a Jurida, e ela sofreu todo aquele problema de poluição e tal. Por quê? Porque estava no centro. Talvez se ela fosse para um local apropriado, aqui em São Roque mesmo, ela não teria ido embora para Sorocaba, é claro, mas Sorocaba ofereceu uma situação melhor na época. Então nós temos que fazer isso. Ter um local, né? Vamos pensar grande, vamos pensar junto. Vamos ver se essa pandemia serve para isso, pelo menos. Para as pessoas falarem, nós temos que pensar junto. Porque pensar do jeito que eles estão pensando, nós já somos o segundo país e hoje nós passamos o número de infectados nos Estados Unidos. Nós já temos mais infectado hoje do que hoje foi infectado nos Estados Unidos. Quer dizer, nós já estamos caminhando para o primeiro lugar. Isso é o desencontro político que nós estamos tendo. Quem é burro? Não importa quem é burro. Nós temos que ser unidos. E acho que São Roque pode muito bem se unir nessa parte. Vamos unir todos. Vamos tratar bem do turismo, vamos tratar bem das indústrias. Está dando certo a Estrada do Vinho, tá? Por que criticar? É tudo para lá? Não. Eles passaram anos fazendo aquilo lá também. Trabalho. Vamos nós agora pegar o exemplo de lá e trazer para cá. Não, você tem um exemplo, né? Hoje, por exemplo, a gente pega aí a cantina Tia Lina. A gente tinha na época do segundo governo do ex-prefeito Mário Luiz, que foi de 83 até 88, uma feira permanente, daqui a pouco até o Zé Balaio pode falar disso, que trazia um espaço para os agricultores da região, mas também abriu espaço para as vinícolas, tal, para as adegas, tal, e os vinhos Palmeiras, lá com o nosso Maurinho de Góes, com a Tia Lina, não vendia só vinho. A Tia Lina começou ali, devagarinho, com as massas, né? E olha o quanto cresceu, a Tia Lina chegando a ter restaurante e depois ampliando, quer dizer, é um trabalho de muitos anos. Festa, tudo. Então, o casamento de um dos meus filhos foi lá, foi uma festança. Então. Realmente, ela cresceu. Foi de um dia para outro? Não. Foi pedindo esmola para os órgãos públicos toda hora ou ela fez investimento lá? Foi feito um investimento. Então é fácil para mim chegar agora aqui e falar, é tudo para a Estrada do Vinho. Calma. Não foi assim, não. Vamos começar, acho que o centro tem um potencial enorme. Eu acho que o centro tem um potencial enorme. Sem contar só no centro, Zé, que tem a igreja, pode ser o turismo religioso, a estação ferroviária, a Brasital, e você, no roteiro do centro, faz parte o Ski Mountain Park. Quer dizer, que está ali no Cambará. Então, olha quanta coisa a gente tem ali na região central para ser explorada. Eu já comentei uma vez com você até isso aí, acho que comentei até tá mesmo pela rádio, o pessoal, meus amigos lá, que vieram fazer o filme aqui, eles foram conhecer
a igreja de São Benedito e acharam muito legal. Ai, que bacana, tal. Pena que mexeram lá em cima, senão a gente ia fazer caindo, tal. Tinha uma cena lá de igreja. E aí um dia, porque a igreja era a antiga, um dia eles resolveram passar, estavam passando pela Praça, vamos entrar na igreja? Eles adoraram. Acharam nossa, que igreja linda que vocês têm. Acharam linda. Eu falei, puxa vida, a gente está aqui todo dia e não percebe isso. E eu comecei a olhar melhor a ela, porque eu falei, puxa vida, a gente fala das outras e a nossa é tão boa, ou tão bonita quanto as outras, né? Nós aqui, acho que pelo estilo, lá nós somos até catedral, porque nós temos uma parte aí de São Roque, aí, né? Eles têm lá uma divisão, a Sônia que entende bem, qualquer dia eu peço para a relíquia, que é uma pequena parcela do braço de São Roque, nós temos... Isso, se tem a relíquia lá, se tem, ela deixa de ser, ela é do homo, tem um lance aí que quem entende é a Sônia, eu não entendo Pergunta muito. Mas nós temos uma igreja bonita, temos uma igreja de São Benedito que ela retrata, ela é bonita também dentro dos moldes que ela foi feita na época. Então, eu, para procurar a igreja, só para você ter uma ideia, para procurar uma igreja que nós tínhamos que fazer uma cena, eu conversei com o Zé Donini e outras pessoas, eu acho que fui em umas 15 capelas aqui em São Roque, se não foi mais. Não, nós temos só acho que mais de 30 capelas. Deve ser isso mesmo, porque olha, o que eu andei atrás de capela, felizmente não achei nenhuma, sabe por quê? Eu precisava de uma capela destruída, muito ruim, e ao contrário, eu achei as capelas bem arrumadinhas. A comunidade tomando conta, você vê que eles fazem festa, fazem as coisas para tomar conta da capela, da religião deles, daquilo que eles acreditam. Eu posso gostar ou não gostar, mas não é o caso. Mas você vê que eles fazem aquilo direitinho. Ainda bem, até comentei com eles, ainda bem que eu não achei nenhuma, porque todas que eu fui na época estavam bem cuidadas, e era a comunidade que cuidava daquilo. Até isso, eu acho que tem que explorar também. Não, que é aquela parte religiosa aí que a turma gosta. Não, e você tem no exterior. Não, e você tem as comunidades do Cambará, Nossa Senhora de Fátima, você tem Santa Rita, que teria agora a sua festa dia 22, Santa Quitéria, Sagrado Coração de Jesus e Mailás, quer dizer, você tem praticamente o ano inteiro uma série de atividades religiosas, e você tem ao lado da quermesse, que é tão legal comer um pastel, né? Você vai aí por essas estradas aí, que eu chegava num lugar e falava, não era aqui. Os caras falavam, agora você pega essa estrada de terra, vai ter... Eu nem sei os nomes. Você ia achar, tinha uma capelinha, muito bem cuidadinha, recentemente pintada, com o local para eles fazerem a festa, que o padre vai lá, não sei quantas vezes por ano, fazer uma missa lá para eles. Quer dizer, eu nem sabia, por exemplo, que existiam esses bairros, esses lugares em São Roque. E acho que até você também talvez não saiba, porque eu achava de indicação ali. Eu ia numa e falava, não era essa, achava alguém ali, falava, não, agora se pegar é tudo estrada de terra, meu. E você achava, então existe até isso para se explorar melhor. Eu estou dizendo que eu não conhecia, pode ser que os nossos queridos pessoal do turismo conheça melhor que eu. Não estou dizendo isso, e deve, tem obrigação até. Mas eu estou dizendo que eu acho que é uma exploração. Não, e outra coisa, isso é legal, a gente tem que falar mais do turismo aí. Deixa eu fazer o registro aqui do nosso querido Lolo Lisa. Você conhece também o pai dele, o Luiz Américo Lisa. E o Lolo falou, importante... Conheceu, né? Você conhece o pai dele? Claro. Ele ia muito lá quando os meninos lá nadavam, ele estava sempre lá, ele prestigiava, conheci, né? O Lolo se conhece? É que ele é o Júnior, ele é o filho, é Luiz Américo, se ensinou... Luiz Américo, e tem o mais velho, Marcelo, é isso? Fábio. Então depois ele confirma. Vou falar o nome do irmão dele aí que eu esqueci. E o Lolo falou, olha, importante... o irmão mais velho. É importante unirmos forças nesse momento, é o que diz aqui o Lolo Lisa, presidente do CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, entre todos os setores da economia, para que possamos superar essa crise que bate a nossa porta. O turismo, ele não é culpado de não ter uma secretaria aqui. Culpa nenhuma. Ao contrário, ele está fazendo o que pode. Isso teria que ter vindo lá de trás já. O turismo, acredito, será um grande aliado nesta retomada, uma vez que São Roque tem vocação para essa atividade econômica. Acredito também que precisamos desenvolver um trabalho para que nós, são roquenses, acreditemos cada vez mais no turismo como fonte de geração de emprego e renda. Contudo, podemos aliar o turismo, a indústria, o comércio nessa empreitada. É verdade, é isso mesmo. Obrigado, Lolo, que mandou a mensagem para a gente. O Jair Oliveira Prado se jogou, acho que bola com o Jair do táxi, viu, Zé Fernando? Ele tá lá em Indaiatuba agora. Aonde? Indaiatuba, mas é o nosso... Indaiatuba.
Perto de Campinas. Fui nadar lá. E lá é bom, porque é tudo plano, lá é bom para andar de bicicleta. O Jair Oliveira Prado, a Cambuci foi embora por causa dos impostos cobrados pela prefeitura. Não foi da prefeitura, viu, Jair? Aí foi a briga estadual, entendeu? A briga do ICMS e tal, tanto que a gente teve a Ford indo para Bahia, a pênalti também. Aí não foi uma questão municipal não, Jair, foi uma questão estadual essa briga de ICMS aí. E o Eduardo Nogerini, Mata da Câmara também está tudo pronto para receber os turistas quando tudo voltar ao normal. Verdade. Obrigado pela participação do Eduardo Nogerini. Vamos falar da Mata da Câmara também. E você falou que o nome do irmão do Lolo, como é que era? Acho que é Fabrício. Parabéns! Acertou. Ele manda aqui a mensagem, falou que é Fabrício realmente o nome do irmão dele. É o irmão mais velho. Fabrício nadou, depois veio o Lolo. O Lolo, eles ficaram um tempo não muito grande os dois juntos, mas teve uma época com o Fabrício e depois uma época com o Lolo. Legal, valeu então. Zé, obrigado, batemos um papo aqui, tava com saudades de vocês, desde sexta-feira a gente não fazia programa e vocês não participavam desde quinta, porque sexta-feira foi corrida a coisa por aqui. Obrigado, Zé, amanhã você volta junto com o Alan aqui, aí você troca umas ideias de filmes aí, tá bom, Zé Fernando? Isso, eu dei uma atenção muito grande aos seriados. Fiz algumas loucuras aqui, depois amanhã, com mais tempo, a gente passa tudo. Legal, obrigado Zé Fernando, grande abraço. Quero mandar um abraço aqui para Leia Maria de Góes, está aqui acompanhando o nosso programa também. Grande Leia, está sempre acompanhando aqui a nossa programação. Deixa eu ver aqui uma informação que hoje estava prevista mais uma live do prefeito Cláudio Góes, mas eu estou já recebendo um comunicado aqui, acho que não teremos a live. Pera aí, deixa eu confirmar direitinho. Vamos confirmar direitinho aqui, mas a informação que eu estou recebendo aqui no ouvido, atenção. Live sobre decisões municipais. Coronavírus será amanhã, quarta-feira. Por que não vai ter live hoje? Porque amanhã o governador João Dória está anunciando na entrevista coletiva em que ele vai falar aí da possibilidade de como será essa retomada, né, a reabertura. Mas só que é o seguinte, a quarentena vai prosseguir, a gente está observando nesse sentido. Mas o governo do estado, de acordo com cada região, vai começar a liberar alguma coisa. Então a gente está muito ansioso para amanhã para saber o que o governador João Dória vai falar. E claro que ele vai dizer, a gente vai tomar as decisões com base na saúde, na ciência, entendeu? E vai dizer, toda hora ele fala a mesma coisa, né? Vamos falar, já viu a imitação do Tom Cavalcante do João Dória? É fantástica. E aí, o prefeito Cláudio Góes, então, está mandando essa mensagem aqui. A fim de aguardar o pronunciamento do governo do estado sobre o Plano São Paulo previsto para esta quarta-feira, adiamos excepcionalmente a live desta terça-feira, dia 26. Então, a gente está realmente vivendo essa expectativa aí para saber o que nós vamos ter nessa live amanhã. E nós vamos com a participação aqui da Simone Jude, que aqui também tem a coluna São Roquices no site vanderluiz.com.br, para saber se ela tem um olhar da cronista, ou se tem um olhar jurídico nesta terça-feira aqui, que a gente está começando mais uma semana depois do feriado de 9 de julho, que foi 25 de maio. Quem estiver acompanhando essa transmissão, que fica gravada daqui uns 10, 15 anos, fala, mas o que aconteceu? O feriado de 9 de julho foi 25 de maio, mas depois as pessoas vão compreender tudo. Simone, boa tarde, tudo bem, Simone? Boa tarde, Wander, boa tarde, Guilherme, boa tarde aos nossos ouvintes. Pois é, estamos, como você falou no início, um pouco perdidos com toda essa situação de reclusão a que estamos, de certa maneira, todos submetidos, e também com essa alteração do calendário. 9 de julho é uma data muito importante, uma data muito expressiva, inclusive para São Roque, em razão da grande participação que os então moços da cidade tiveram na Revolução de 1932. Eu sempre gosto de falar sobre esse assunto, de rememorar esse assunto da coluna São Roquices, mas nesta semana acabei não falando sobre isso porque fica um pouco fora de contexto, né? Embora o feriado seja antecipado, mas nós não estamos vivendo o clima do 9 de julho, que em São Paulo, não só na capital, mas em muitas cidades existem as comemorações devido à participação paulista nesse momento tão importante da nossa história. Então, vamos deixar para falar de 9 de julho em 9 de julho.
Verdade, né? A gente está aí, uma data extremamente importante, né? E São Roque teve os seus participantes, né? E até tem uma foto histórica, né? Que eu até tentei localizar outro dia, acabei não localizando aqui, mas tem muita gente de São Roque que participou da Revolução de 32, né? Esses jovens. Uma das cidades do estado de São Paulo que mais enviou combatentes. Poxa, e entre esses combatentes, todos já faleceram, e o último a falecer foi o Nego da Light, Antonino Dias Bastos Júnior. Foi o último são-roquense da Revolução de 32 que faleceu há mais ou menos uns 4, 5 anos. Ele mesmo. Inclusive, ele era um dos grandes incentivadores para que houvessem as comemorações do 9 de julho em São Roque. Tanto que depois que ele faleceu, as comemorações cessaram. Se eu não estou enganada, a última vez a comemoração foi até ali na frente da casa dele, na avenida que tem o mesmo nome que ele tinha. É interessante, né? O Antonino Dias Bastos Júnior residia na Avenida Antonino Dias Bastos. E a comemoração foi ali. E depois essa comemoração foi, por um tempo, deixou de acontecer e depois ela foi reativada lá na sede do batalhão da Polícia Militar. Isso por iniciativa do capitão Ricardo Ciolone, né? Eu fui lá em 2, 3 anos e você estava lá fazendo a apresentação e as famílias, né? Levavam ali os pertences de quem participou da Revolução de 32, principalmente o capacete, né? Principalmente aquele capacete pesado pra caramba, as famílias costumavam levar. Guardavam, e eu até fui uma grande, na verdade, não posso dizer incentivadora, mas eu cobrei muito do capitão Ricardo Ciolone para que houvesse essa comemoração em São Roque. Cobrei por meio da coluna. E ele fez um compromisso comigo de que ele se empenharia para que a comemoração fosse feita em São Roque, porque eles estavam comemorando em Itu, já fazia um tempo. Então ele fez esse compromisso comigo e na época em que houve a reativação da comemoração, que foi lá na sede do batalhão, inclusive eu auxiliei nessa pesquisa para que eles tivessem os nomes dos combatentes, auxiliei também para que eles localizassem muitas das famílias e acabei ajudando também a fazer os contatos com as pessoas que eram, né, os familiares, os descendentes, e foi uma comemoração muito significativa, né? Nós vimos, você estava lá, nós vimos os filhos, nós vimos os netos dos combatentes, eles levaram fotografias, levaram os objetos, e eu tive a honra de, por 2 vezes, ser convidada para ser oradora do evento, e é muito gostoso rememorar tudo isso, porque são coisas importantes, não só da história de São Roque e do estado de São Paulo, mas da história do Brasil. E como a cidade de São Roque foi reconhecida como uma das cidades que mais enviou contingente, nós não podemos deixar isso simplesmente passar batido. É verdade, a gente tem que preservar essa história aí e vamos ver se logo a gente tem a volta, né, dessa comemoração, dessa lembrança, principalmente com os familiares, né, prestando essa homenagem. Eles ficam realmente felizes demais. Eu lembro da dona Conceição Justo da Silva, nossa professora de matemática, né, que o senhor Quinzinho participou. Pede as comemorações, ela vai todos os anos, leva os familiares para participarem também, e ela chegou aí, inclusive as solenidades que eram feitas em São Paulo, a época em que o seu Quinzinho, né, o pai dela, o falecido Joaquim Justo da Silva, conhecido como seu Quinzinho, ele era um dos mais efusivos desses ex-combatentes, que gostava de comemorar, que gostava de enaltecer a data, de fazer esse registro. Inclusive eles participavam em São Paulo. São Roque teve muita gente. Eu até entrei aqui numa reportagem que está no meu site, aqui no vanderluiz.com.br, e aí com essa informação que você tinha, eu coloquei o nome, né? E olha, assim, brincadeira, acho que São Roque tem mais de 50, viu? Mais de 50. Não lembro exatamente se são 114, Vander. Eu precisaria consultar também as minhas colunas São Roquices de outros anos, mas tem mais... Certamente são mais de 100. Você pode colocar lá no nosso site, tenta fazer a busca aí, Guilherme, PM
presta homenagem à Revolução de 32 e valorização ao policial militar. Porque aí, inclusive, vários policiais militares eram homenageados e tal, e aí depois tem a relação. Otorgar medalhas aos policiais militares da ativa, aos reformados. Então, essa solenidade ela não é só para rememorar os feitos dos combatentes na Revolução de 32, mas ela serve também como uma entrega de láureas, de condecorações, medalhas que a Polícia Militar concede aos integrantes das corporações. Não, legal. E olha, inclusive tem muitos nomes, mas essa lista começa justamente com o nosso Nego da Light, Antonino Dias Bastos Júnior, né? Depois você tem Alino de Oliveira, que é nome de rua lá em São Paulo, professor Alino de Oliveira, Alfredo Oliveira, Ari Silva, Alexandre Anacreonte da Rocha, Araldo Alegrete. Vai embora essa lista, viu? Muitos desses combatentes, eles foram com seus irmãos. Então, praticamente todas as famílias da cidade, à época, mandaram os seus jovens para combater. E tem muitas histórias interessantes, é um tema que sempre vale a pena. Aliás, só sem interromper você, Simone, está mostrando aqui, ele resgatou, então tem essa reportagem nossa, aliás, pode descer um pouco mais, tem uma foto ali do Tenente Coronel Abe, junto com o Cláudio Góes, essa aí, vai descendo agora, com o Ricardo Ciolone, e aí você tem aí o Cláudio Góes participando das homenagens, mas você vai descer um pouco mais aí, e você vai ver que tem a lista dos PMs que foram homenageados, pode descer mais, mas pode descer mais, e você vai ter depois, vai descendo aí, são os policiais que foram homenageados, e daqui a pouco a gente vai chegar na lista, homenagem aos familiares de combatentes sanroquenses na Revolução de 32, pode deixar, vai descendo mais um pouquinho, vai descendo mais, pode descer mais, o que tá aí? É isso daí, ó, tá vendo? Não, desce mais, olha aí, tem mais... Olha lá, mais um pouquinho, olha lá. E aí tem o nome de todos, sabe? Olha como é que essa lista é extensa aí, tá vendo? Na letra A, quanta gente tem. Só pegar um da letra B aqui, ó. Bento Nascimento, Benedito Coelho. Aí vamos descendo aqui para a letra C, Cristóvão Almeida. Na D, Dirceu Lino de Matos, Demétrio Natali, Egídio F. da Silva, Francisco Negrini. Quer dizer, aí você tem nessa reportagem aí, nessa pesquisa que foi realizada aí pela Simone Júdica, o nome de todos os sanroquenses da Revolução de 32. Aí, Idílio Averoldi, Hilário Rosa. Oi. É importante fazer justiça a quem me ajudou. Quem me ajudou com essa pesquisa foi o José Manuel Ribeiro Lopes, o Ninei. Que passou numa foto ali. Isso, que é irmão do Rui Josman Ribeiro Lopes, que sempre acompanha aqui o nosso programa Linha Aberta. Então ele me ajudou, ele tinha recortes que ele passou para mim, recortes do Jornal Democrata, e quem fez uma pesquisa também, da qual tanto o Ninei quanto eu nos utilizamos, foi o nosso falecido e querido, no meu caso primo, no seu caso amigo, né? Roque Alves de Lima, o Rocão. O Rocão, se eu não estou enganada, nos anos 80 ele fez um levantamento. Porque tem uma famosa foto do Mário Luiz com eles na Praça dos Expedicionários. E olha... Muitas coisas interessantes. É uma história que sempre vale a pena ser resgatada. Tem muitos pontos dessa história que ainda não foram contados agora nos últimos anos. Então, sempre é um tema que vale a pena ser revisitado. E nós só fizemos isso hoje, e por que não faremos novamente no dia 9 de julho, né, na data oficial. Não, vamos fazer assim, vamos falar dessa Revolução de 32, aí você vai tentar localizar, eu também vou tentar localizar aqui, a foto de quando a gente tinha uma homenagem que o Mário Luiz prestava, já não eram tantos, né, mas eu lembro lá... Praça dos Expedicionários, que havia até um monumento ali, depois o monumento foi destruído. Poxa, não tem mais o monumento lá, que tinha até uma réplica de um capacete, né? Então, isso daí não existe mais, não se sabe que fim levou. Aliás, como muita coisa em São Roque que não se sabe que fim levou. Eu estava acompanhando você conversar com o nosso querido José Fernando Rabechini sobre essas questões do turismo, e todo esse aspecto histórico, ele entra também no turismo, porque se São Roque tivesse efetivamente um memorial
onde se contasse a respeito da Revolução Constitucionalista de 1932. Tem muitos fatos curiosos. Se houvesse nesse memorial uma espécie de uma sala ali, uma vitrine com os objetos, que são objetos reais, que foram, de fato, utilizados durante a Revolução pelos combatentes de São Roque, há documentos. Então, tudo isso, com certeza, enriqueceria muito essa questão do turismo. E aproveitando o tema, Wander, eu só posso fazer coro às suas palavras, as palavras que o Lolo Lisa registrou aqui nos comentários, e as palavras do José Fernando Rabechini, que o turismo é um caminho extremamente importante para que São Roque possa se reabilitar de toda essa situação. E é importante sempre haver um trabalho de conscientização da população para que essa antipatia que existe em relação ao turismo, ela deixe de existir. Porque muitas vezes nós ouvimos isso, e são comentários diários que nós ouvimos, que nós lemos aí pelas redes sociais, que muitas pessoas têm uma ojeriza pelo turismo, porque acham que o turismo só serve para enriquecer ali os empresários da Estrada do Vinho, quando na verdade o turismo ele tem que envolver a cidade inteira, todas as pessoas têm que se beneficiar dele de alguma maneira, seja por meio dos empregos, seja por meio do comércio, né, da vida empresarial, e isso, lógico, tem que se expandir, não pode ficar concentrado numa região só. E eu faço votos que o roteiro do centro, ele ganhe, agora passando essa pandemia, um novo fôlego. Nós até fizemos uma matéria, saiu agora recentemente na coluna São Roquices, uma matéria sobre o roteiro do centro. E há muita coisa boa no centro e há muita coisa a ser explorada. E esses aspectos históricos, eles estão muito presentes no centro da cidade. Existe a questão da Brasital, existe a questão das igrejas, existem esses pontos, como eu falei, da Revolução de 32, que poderia ser muito bem explorado em algum local do centro da cidade. Existe a necessidade gritante que uma cidade da idade de São Roque tem de ter um museu, que é um absurdo uma cidade com a idade da nossa cidade, com a história da nossa cidade, a importância da cidade, as figuras ilustres da cidade, não ter um museu. Então, com certeza, o lado histórico ele não pode ser deixado de lado nessa questão de alavancar o turismo agora pós-pandemia. Isso é muito importante e eu acho que a gente tem que trabalhar muito no turismo, e o nosso Felipe Angelucci manda mensagem aqui: é verdade, sem história não tem turismo no centro. Legal, obrigado aí. E a gente tem que fazer um trabalho muito grande, por exemplo, tem que trabalhar com os taxistas, né, que estão falando que o taxista vai ter que pegar o turista e vai ter que inventar uma mentira. Não, ele vai falar as coisas da cidade, mas a gente percebe que hoje não tem esse trabalho com os taxistas, porque o taxista é referência. Muita coisa começa, muitos negócios começam com o taxista. Então ali não é que o taxista vai vender, vai dourar a pílula, não, mas o taxista ter esse contato, porque o São Roquense precisa conhecer aqui as questões do turismo. E por que eu falo que o taxista é muito importante? Está acompanhando a gente, por exemplo, aqui, o nosso Palmiro Pierotti, e ele é da Sicredi Crédito Iguaçu. Né? Da Cicobi Crédito Iguaçu, falei de duas ao mesmo tempo, falei Bradesco e Itaú junto aqui, é do Crédito Iguaçu. E o Palmiro, recentemente nós tivemos a inauguração no final do ano passado, né? Da nova sede da Crédito Iguaçu aqui em São Roque, ali na Avenida Brasil. E aí, conversando com os diretores, eles falaram o seguinte: olha, a gente chegou um dia, a Crédito Iguaçu tem sede em Descalvado. Aí eles sentaram e falaram assim: a gente precisa inaugurar, para ampliar a nossa rede aqui. A gente viu as cidades que estão aqui na nossa linha aqui. A gente precisa montar uma unidade em Salto, a gente precisa montar uma em São Roque, aí falou mais duas cidades. E quando eles vieram para São Roque para encontrar um local para montar a Crédito Iguaçu, o que eles fizeram? Eles estacionaram o carro e foram procurar um taxista.
E perguntaram assim, você sabe de algum local onde a gente pode montar algo assim? E foi um taxista o primeiro que levou para um local, que acabou não agradando, mas foi lá, fez a sugestão, e depois o Crédito Iguaçu começou em São Roque, ali no Pátio Corina, e agora está lá na Praça do Barão. Se vê a importância de muitos negócios, começam ali. Se chega ali de repente num taxista, o taxista fala, você tá louco? O que você quer fazer aqui na nossa cidade? Eu estava pensando em montar uma pousadinha. Já pode até desencorajar o cara. Agora, não falou que o taxista vai inventar uma história, mas ele sabendo, olha, das possibilidades que se tem na cidade, falou, olha, o senhor está pensando em montar uma pousadinha? Eu tenho um local lá que pode ser bom para o senhor, ou estou sabendo de uma pessoa que está querendo passar o ponto para frente. Quer dizer, a gente tem que ter essas referências. Quem está sentado ali no banco da praça, que agora não pode ficar na praça, mas o taxista, garçom, tudo isso a gente tem que fazer, o recepcionista ali no hotel, tal, é ali que se tem, e às vezes surgem negócios de uma conversa ali com essas pessoas que estão na linha de frente, Simone. Não, com certeza. E essa questão do taxista, ela já veio à tona em São Roque em outras oportunidades, porque já houve situação em que taxista, melhor dizendo, o taxista desencorajou pessoas que chegaram à cidade. Então, é muito complicado isso, porque o taxista, ele está ali, ele é uma pessoa bem informada, conversa com todo mundo, fica o dia inteiro ali pela região central, principalmente. Então, o taxista acaba sendo um cartão de visitas até. Então, essa situação que você falou, por meio da conversa com o taxista, eles encontraram um ponto para fazer um banco. E quantas outras situações não podem decorrer dessas conversas? Eu até tenho uma experiência pessoal. Quando eu e meu marido viajamos em lua de mel, nós fomos para Gramado. E lá nós encontramos um taxista, que nós fomos fazer uma corrida, né? E daí, conversando com ele, lógico, percebeu que nós éramos de fora, e ele próprio já começou a dar dicas sobre a cidade. E nós acabamos fazendo passeios que não teríamos feito, provavelmente, se não tivéssemos encontrado com esse taxista. Claro que por indicação ganhou o dinheirinho dele. Isso, ele deu dicas, ele contou coisas sobre a cidade que nós não conhecíamos, ele despertou a nossa curiosidade para ir a determinados locais que nós não iríamos, provavelmente, se não tivéssemos conversado com alguém que falasse sobre isso. Então, é muito importante, mas isso passa pelo quê? Por um trabalho de conscientização das pessoas, para que as pessoas não vejam o turista como inimigo e não vejam o turista como alguém que vai dar dinheiro, vai dar lucro só para um determinado grupo. Todos têm que ganhar também. O taxista tem que ganhar, o garçom, as pessoas que vão abrir o comércio, enfim, tem que ser uma atividade que movimente a todos. E se nós tivermos essa conscientização, nós tivermos a valorização da nossa história, e nós tivermos um empenho realmente do governo municipal para que isso aconteça, para que o turismo deixe de ser uma divisão e se torne um braço importante da administração, com pessoas cada vez mais habilitadas para isso. Com certeza São Roque tem tudo para deslanchar. Não, e aliás, se me deu aqui, eu já pensando aqui, eu sou igual o Milton Neves, uma Itaipu, né? Uma usina de ideias. A gente tava falando aqui de duas coisas, né? Que o Zé Fernando tava falando que é um absurdo que a gente hoje, nós não temos um departamento de turismo, a gente não tem nenhuma secretaria, mas a gente não tem um departamento de turismo. Mas só assim. E outra coisa, e hoje a gente tem uma divisão. Então, o que a gente menos precisa nesse momento é da divisão de turismo, que tem que ser um departamento de turismo, e da divisão dos são-roquenses quanto ao turismo, quanto à indústria. Então, eu estou aí propondo que não se tenha mais a divisão de turismo. Se não tivermos o departamento de turismo, pelo menos que a gente, ao invés de divisão, a gente passe a ter a multiplicação do turismo. O que você acha de mudar o nome da diretoria? Olha, é uma boa ideia. Talvez esse nome divisão, embora ele sirva para outros braços ali, para outros ramos da prefeitura, mas talvez ele contribua também para que as pessoas vejam isso como algo que não é positivo. Mas também não adianta mudar o nome e não mudar a mentalidade, Wander. Não adianta por nova gerência, né? Sob nova administração. Eu creio que isso tem que começar já nas escolas. As crianças, desde pequenas, elas têm que aprender a valorizar a cidade.
Elas têm que aprender a gostar da cidade, elas têm que aprender a contar para os outros as coisas boas que a cidade tem. E uma coisa que sempre aconteceu comigo, Wander, inúmeras vezes, perdi a conta. Eu falo a respeito de algum tema na coluna São Roquices, algum aspecto histórico, algum personagem da cidade, ou uma simples observação, às vezes, de um lugar que tem uma coisa interessante. E aí muitas pessoas entram em contato comigo pelas redes sociais, agora não pessoalmente, mas como eu ando bastante pela cidade, então sempre foi muito comum as pessoas me pararem muito na rua para conversar, falar a respeito da coluna. E as pessoas se surpreendem com as coisas. Falam, nossa, eu não sabia que São Roque teve um presidente da Academia Brasileira de Letras. Nossa, eu não sabia que tal bairro tem tal coisa. Eu não sabia isso e aquilo. E são coisas que estão aí, na cara de todos. Mas por que as pessoas não sabem? Porque as pessoas não dão valor, não dão importância. É muito mais glamuroso, talvez, falar de um personagem de outra cidade do que falar de um personagem de São Roque. É muito mais interessante falar que um passeio em qualquer outra cidade é mais legal, é mais gostoso, mais agradável do que um passeio aqui. Então as pessoas precisam desenvolver essa sensibilidade e esse amor pela cidade, o que também não vem de um dia para o outro. É verdade. E as crianças começar a se fazer esse trabalho de conscientização. Então, poderia a divisão de turismo, por exemplo, caminhar junto com o Departamento de Educação nesse sentido, de valorizar São Roque, fazer as crianças conhecerem a história, entenderem a história, darem valor. E com isso, essa mudança de mentalidade, ela vem vindo. Legal, Simone, foi legal a gente bater esse papo aqui, até a gente passou um pouco aqui do tempo e depois durante a semana a gente volta a contar aqui, falar mais histórias aqui da nossa São Roque, tá certo? Obrigado, Simone. Certo, eu que agradeço, um abraço para você, um abraço para os nossos ouvintes internautas que interagiram aqui deixando as mensagens e até amanhã, se Deus quiser. É isso aí, obrigado, Simone, pela participação. Agora, para fechar o programa, liga lá pro... Deixa eu passar o nosso controle aqui. Ele passa pela área de desinfecção. Ele passa lá pela nossa Servitec Serione e fica maravilha lá. Servitec Serione atendendo você. Amanhã no programa, não vou falar, não posso falar. Assista o programa amanhã que a gente tá pensando em fazer um programa, sabe? Vai ter uma entrevista aí, acho que 2 entrevistados e tal. A gente vai falar de uma curiosidade aqui do São Roque. E tá ligando pro Zé Balá e no mínimo ele tá perguntando assim, já falaram o que no programa? Falaram de mim? Falaram, no mínimo ele vai perguntar todas essas coisas aí. Mas acho que é o seguinte, você pode mandar sua sugestão também aqui com relação ao turismo da nossa São Roque e tal, você pode mandar também aqui informações, eu acho que é legal e Mairim que vai ganhar com isso, a região toda vai ganhar com isso e vai ser muito legal. Não, eu tô dando essa risadinha aqui porque o Zé Balá, ele tá fazendo um questionamento, ele fica fazendo um questionamento, mas falaram o quê? Mas isso falaram, tal... falou da Revolução de 32 tal, deixa eu passar pra ele aqui. Ele quer saber se falaram do Corinthians. Porra, ninguém tá falando do Corinthians, ninguém tá falando mais do Palmeiras, ninguém tá falando do São Paulo, a coisa tá complicada, rapaz. Quando voltar ao futebol, a gente vai ter que fazer um curso pra lembrar como é que é a regra do futebol, tal, essas coisas aí. O Zé Fernando, o Zé Balaio, alguém tem falado do Corinthians com você? Pô, eu tô sabendo que o Pedrinho não vai jogar mais no Corinthians, o Pedrinho não vai vestir mais a camisa do Corinthians, Zé Balaio? Pedrinho já foi vendido faz tempo, Wander. Você tá... Boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer falar com você novamente, com todo o teu público. O nosso público. O Pedrinho já não é mais jogador do Corinthians, né? Você tá brincando. Não, é verdade, mas é que hoje até tinha uma manchete, né? Só acho que os caras não tinham o que falar hoje, eu vi que colocaram aqui, Pedrinho não joga mais no Corinthians. Falei, pô, mas eu tava sabendo já disso. É que estão revivendo, né? Senão a gente esquece tudo. Ele ia terminar o Paulistão no Corinthians e depois ia embora, né? Mas como o Paulistão ninguém sabe que vai levar, né, meu? Então ele tá fora já, né? Tá aqui, ó, segundo, até eu vi essa notícia, foi no UOL, segundo Will Dantas, empresário de Pedrinho, jovem de 21 anos, não jogará mais pelo Corinthians, né? O acordo entre o clube prevê que Pedrinho atuasse pelo time até o final do Campeonato Paulista, como falou o nosso Zé Balaio. Mas como parou e até agora a gente não sabe como é que vai acontecer, o meio atacante aí já assinou com 5 temporadas e vai jogar lá do Benfica de Portugal. Quer dizer, a gente nem sabe se vai terminar o campeonato, o que vai acontecer, né, Zé Balaio?
nós estamos nessa pendência aí, né? A gente não sabe que fim vai levar o Campeonato Paulista, por exemplo, né? O Brasileirão já era para ter começado, né? Então já vai também ter um outro formato, porque não vai dar para ser um Brasileirão com pontos corridos, jogos em casa, jogos fora, um campeonato longo para chuchu, que termina normalmente em dezembro e já teria que ter começado. O Paulistão era para já ter terminado, né? Um não começou e o outro não terminou. O calendário do futebol brasileiro, paulista inclusive, vai estar todo alterado, talvez até algumas competições sejam canceladas, outras tenham um formato, se tudo correr bem, né? Tem um formato reduzido para poder pelo menos fazer com que os torcedores tenham um pouquinho mais de felicidade relativa a esse esporte apaixonante como é o futebol, que a gente gosta tanto, né? É verdade, viu? E o povo tá perguntando. Pera aí, Zé Balaio, o povo tá perguntando. Olha aqui com o Zé Balaio, eu posso tirar o microfone, ele fica falando. Ah, que beleza. O Zé Balaio, o povo tá perguntando quando é que você vai instalar um Skype aí. O povo quer ver como é que tá a sua cara hoje, Zé Balaio. Fica se escondendo numa foto de 30 anos atrás. Não, então, cara, eu preciso pelo menos mandar uma foto mais moderna, mais atual, para compensar. Do cafezinho. Mostra do cafezinho. Cara. Acho que o café esfriou, cara. A do cafezinho é boa, é nova, recente, tudo bem, mas essa do Skype, realmente eu estou devendo para você, eu vou me adaptar a esse aplicativo aí. Eu tenho no computador, mas não por um motivo de máquina. Mas baixa no celular, é fácil. Eu vou fazer isso daí. É que eu não fiz, eu combinei com você, naquele papo que nós tivemos, de fazer hoje isso daí, mas acabei não fazendo, cara. Eu vou ver se eu faço amanhã e a gente faz os testes aí com o Guilherme para sair da melhor forma possível, né? É isso aí, Zé, uma coisa... O Fernando tá fazendo. Então, agora para fechar com você aqui, vou dar 2 minutos para você, 2 minutos, hein? A gente tá falando muito de turismo aqui, que eu acho que São Roque tem que partir realmente para isso, para ajudar na recuperação e tal. E o seu pai, o ex-prefeito José Fernandes Ito Garcia, tem uma importância muito grande nisso no turismo, porque foi com ele, né, que São Roque virou município de interesse turístico, depois estância turística, né? Aliás, estância. Teve uma vez um vereador que fez um texto lá dizendo agora São Roque é uma instância turística. Aliás, projeto de lei, outro dia também tinha lá, né, Zé Balaio? Não, tem uma lei, a lei que criou o Condema, que modificou a estrutura do Condema, recente essa lei. Nós falamos no programa aí, ninguém mexeu. Instância. Ela tá lá, é só procurar a lei e ela tá lá, Instância Turística de São Roque. E é estância. E foi para a Câmara e a Câmara aprovou e ninguém mexeu e ficou isso daí, tá uma lei com essa aberração aí, né? Então, mas vamos fazer o seguinte, foi na administração do seu pai que passou a ser instância turística ou a gente estava ainda como interesse turístico, Zé? Não, foi a lei estadual, né? Foi a lei estadual criando a instância turística, foi projeto de lei de autoria do Walter Lazzarini, né? E São Roque teve no início, no final do governo do Mário Luiz, né? Foram feitos os estudos todos e aí ela passou a ser de interesse turístico, né? E depois, com todos os créditos que foram obtidos, né? A cidade passou por uma avaliação, passou por testes e tal, e com relação até inclusive meio ambiente, envolvendo CETESB, a questão do patrimônio histórico, enfim, São Roque foi aprovada, ela foi decretada como de interesse turístico e depois de avaliada e todos os quesitos foram aprovados, ela foi para a Assembleia Legislativa na forma de um projeto de lei e se tornou instância turística de fato, né? Então, é uma instância através de uma lei estadual, né, que reconhece isso. Existem hoje alguns municípios que não têm a característica de instância, como é o caso de Ibiúna, como é o caso... Ibiúna é instância, né? Ibiúna é instância. Lei municipal? Eu acho que sim. Uhum. Eu acho que sim. Teve alguns que tiveram esse status, mas extraoficial, não por meio de uma lei estadual.
foi uma coisa assim para dar um pouco mais de abertura para esses municípios no aspecto turístico. Ibiúna tem um potencial reconhecido e tal, mas não era. Mas eu tenho aqui, ó, Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna, entendeu? É lei. Então é lei. Não, e um detalhe... Não, deixa eu te falar só uma coisa aqui. E tem um detalhe, o seguinte, que a gente tem uma lei que foi aprovada, é o seguinte, que hoje você não vai ter mais, pelo que eu entendi, a criação de mais estâncias turísticas. A gente tem uma quantidade lá de estâncias. E aí a gente tem municípios que são de interesse turístico. E aí vai ter um rebaixamento e um acesso. Se a estância turística for perdendo pontos lá numa série de itens, inclusive que vai até de esgoto, tal, pode ser rebaixada para a segunda divisão e ser um município de interesse turístico. E um município de interesse turístico que for atendendo às exigências pode garantir o acesso como estância. Tem acesso e descenso também lá, viu, Zé? Então, veja bem, você tem... porque quando você tem um fundo, tem o DAD, né, que é o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias, ele distribui recursos que constam da Constituição Estadual, da Constituição do Estado de São Paulo. E isso foi uma luta que meu pai fez na época, o Zito, para que esse dispositivo da Constituição do Estado de São Paulo fosse regulamentado. Ele era apenas uma letra que estava ali dentro da Constituição do Estado, que destinasse recursos específicos para o desenvolvimento das distâncias. Então, esse DAD era uma coisa assim que não tinha os recursos. Passou a ter, depois da regulamentação desse artigo da Constituição do Estado de São Paulo, então passou a ter distribuição de recursos, desde que com os projetos aprovados, né? Então passou a ser uma coisa atrativa você ser uma estância turística, porque você recebe recursos do Estado para desenvolver projetos turísticos. Então todo mundo começou a querer se capacitar para ser estância, para poder obter esses recursos, né? São Roque tem sempre aprovado os projetos e recebe recursos do DAD anualmente. Eu não sei em que monta estão esses recursos, mas são recursos significativos para desenvolvimento de projetos. Então, todos os municípios começaram a falar, não, agora vamos a bola da vez é ser instância turística, porque vem dinheiro. Então, fizeram essa questão. Não, mas tem aqui, e sabe de quem que é a lei? E da segunda... e sabe de quem que é essa lei? É do nosso João Caramês. A gente pode até falar com ele sobre isso, e tá aqui o item. Eu já fiz uma pesquisa, o nosso departamento jurídico já chegou aqui, ó, tá aqui o projeto, ele diz o seguinte, ó, artigo 6º, deixa eu ver se é isso mesmo aqui. O Poder Executivo deverá encaminhar à Assembleia Legislativa a cada 3 anos projeto de lei revisional dos municípios turísticos, observados o ranqueamento das instâncias turísticas e dos municípios de interesse turístico, que trata aqui o artigo, o parágrafo 2º do artigo 5º tal. Dizendo-se isso, a cada 3 anos, as estâncias turísticas que obtiverem menor pontuação no ranqueamento trianual poderão passar a ser classificadas como município de interesse turístico e poderão, você vê que te fala desse acesso aqui da subida, a cada 3 anos que tem aí a definição desse campeonato aí, ó. É bom, é interessante, porque daí você faz com que o pessoal se aprimore, que o pessoal leve a sério a questão turística, porque é uma atividade econômica das mais rentáveis a nível mundial, né? Você vê que, infelizmente, agora, nessa questão de pandemia, você vê que países que tinham um potencial turístico imenso estão aí paralisados, né? É o caso da Itália, não tanto Portugal, mas também toda a Europa sofreu muito nessa questão, e outros países mais aí que tinham uma fonte de renda enorme, oriunda do turismo, né? Então está todo mundo tendo agora que vai ter um novo normal, né, que a turma fala. Então, é importante que esse dispositivo exista, acho eu, né, eu estou agora tomando conhecimento dele, porque você estimula que os municípios se aprimorem e se desenvolvam
de modo a não perder o título, né? Entendeu? A não ter o rebaixamento, como você classificou dessa forma. Né? Você vê, a lei complementar é de 29 de abril de 2015, então 16, 17 e 18. Então eu acho que a gente já teve rebaixamento aí. Eu acho que alguém já mudou, porque a lei está desde 2015, então já tem 5 anos, é 3 anos. Se o município tem se ele está dentro de todas aquelas performance, aí ele acaba se mantendo na primeira divisão, né? Talvez, imagino eu. Eu quero conhecer melhor essa... Mas pelo que eu entendi aqui, cadê a lei aqui de novo? Eu perdi aqui a lei, é muita lei para minha cabeça. Mas eu acho que se tem a cada 3 anos, o Poder Executivo deverá encaminhar à Assembleia Legislativa a cada 3 anos projeto de lei revisional, observando o ranqueamento. Então, aí eu só preciso ver aqui, parágrafo 2º do artigo 5º. Se obrigatoriamente a cada 3 anos tem que ter o rebaixamento, ou se, por exemplo, tem algum outro critério, mas pelo que eu entendi, a cada 3 anos é apresentado lá, entendeu, Zé Balaio? Eu não sei como é que eu preciso ver, porque no caso São Roque foi declarada, né, de pública, não, como instância turística através de uma lei estadual. E essa lei, ela dá todas as prerrogativas de uma instância turística para São Roque. Agora, esse ranqueamento, ele estaria alterando o diploma que São Roque recebeu, né? No caso, se São Roque não cumprir alguns detalhes ali, ele acabaria sendo rebaixado. Então, ele perderia o título de instância turística que foi conseguido por uma lei estadual. Então, não sei, aí que eu preciso... Depois eu gostaria de conhecer os detalhes dessa lei. Mas eu acho que ele sobrepõe, ganhou o título, não está honrando o título, cai para a 2ª divisão. É interessante, eu precisaria ver como é que funciona no aspecto de... Ô Zé, levanta essa questão, nós vamos falar disso daí, rebaixamento de instância turística, e vamos tentar achar como é que está o último ranking aí, ó. Eu vou ver porque fica essa dúvida, porque quem recebeu o título por lei, só uma nova lei pode tirar esse título, né, entendeu? Então não... Mas veja bem, lei complementar 1261. Que é um projeto de lei complementar do deputado, quer dizer, ele pode ter complementado aí isso que passava, criava uma instância turística, né? De qualquer forma, você veja que há necessidade de você sempre estar buscando o aprimoramento da sua instância para que ela possa cada vez mais atrair visitantes e o desenvolvimento econômico tem um retorno significativo. São Roque, antes desse período do coronavírus, nós tínhamos um número de visitantes semanalmente que era algo surpreendente, assim, né? Foi só num crescente, né? E infelizmente hoje essas coisas essas atividades estão suspensas, né? Feitas aí de uma forma indireta, né? Não mais com os contatos, com as mesas, com os shows, com tudo aquelas coisas, aqueles atrativos, né? Então a gente acaba sentindo saudades desse movimento todo que nós tínhamos nos finais de semana aqui em São Roque, e a gente torce para que isso volte o mais breve possível, né? A gente sabe que a gente torce para que seja o mais breve possível, mas a gente acha que não vai ser tão rápido assim como gostaríamos, né? É isso aí, Zé. Para fechar, só para você ter uma ideia, né, que você tem tanta coisa que você pode trabalhar no turismo. Turismo não é só o cara que vem para visitar a cidade num dia de festa, ver o monumento, não. Você tem turismo social, ecoturismo, turismo cultural, turismo religioso, turismo de estudos e intercâmbio, turismo de esportes, de pesca, turismo náutico, turismo de aventura, turismo de sol e praia, turismo de negócios e eventos, turismo rural, turismo de saúde, constitui-se de atividades turísticas decorrentes da utilização de meios de serviço para fins médicos, terapêuticos e estéticos. Quer dizer, você tem uma gama aí, o turismo é uma palavra bem ampla, né? Dá para fazer muita coisa. Você listou aí uma série de áreas turísticas, né? Como eu gostaria de dizer o jurídico da Câmara, uma segmentação do turismo. Viu? Mas você, de qualquer forma, São Roque se encaixaria em diversas dessas que você acabou lendo agora, entendeu? Você tem a possibilidade... Turismo rural, né?
Então, ecológico, você tem diversos segmentos aí do turismo que você poderia fazer com que São Roque também se destacasse e trouxesse mais opções para os visitantes, né? Porque a gente diz sempre que o nosso turismo ele ganhou um corpo assim importante, mas ligado à gastronomia, né? Então poderia você desenvolver mais atividades turísticas para que os turistas que vêm até aqueles pontos mais famosos pudessem também passar o dia em São Roque, em outros pontos, passar fins de semana em São Roque, curtindo outros pontos, enfim, ficar muito tempo aqui em São Roque, não apenas nos momentos de degustar um almoço ou uma festa da alcachofra, por exemplo, mas ter diversas atividades que ele possa estar também participando, né? Então, o Lolo está mandando para a gente, que é a Lei 1261, é isso aí, obrigado Lolo, que é o diretor, presidente do Conselho Municipal de Turismo. Lolo, vamos fazer uma participação sua essa semana aqui, amanhã não, quarta, mas vamos ver na quinta-feira. E o Lolo informa que são 70 estâncias e 140 municípios de interesse turístico, quer dizer, tem toda essa disputa. Obrigado, Lolo. E Zé Balai, eu estava lendo um texto que eu fui fazer uma pesquisa e aí apareceu a Festa do Vinho de 1972, se eu não estou enganado, 72 uma divulgação num jornal no Rio de Janeiro, no Correio da Manhã, falando, olha, vai começar a Festa do Vinho de São Roque, uma das mais populares, isso sendo divulgado lá no Rio de Janeiro. Tem várias reportagens no Rio falando de São Roque, era apontado como uma das festas mais populares, né? Tempo que não se falava em festa de peão de Barretos, não, festa do vinho arrebentava, realmente trazia muita gente. E aí falava, por exemplo, que você visitando São Roque, você pagaria lá 3 cruzeiros, ganharia um caneco e você poderia encher o caneco. Acho que é aí que surgiu a frase encher o caneco, podia beber vinho à vontade. E aí falava o seguinte, você pode curtir outras atrações da cidade, ali mesmo a gente falou de Recanto da Cascata, mas na época falava ali mesmo temos o Recanto do Rio Carambeí, entendeu? Que o pessoal tem ali e tal. E se você quiser andar um pouco mais, 8 quilômetros ou 6 quilômetros do centro da cidade, a Capela do Sítio Santo Antônio, quer dizer, já passava essa atração. E falava o seguinte, e você do Rio de Janeiro que vai lá para São Roque e tal, a cidade não tem uma capacidade hoteleira para receber todo mundo que vem numa festa do vinho, tal, ou até mesmo durante o ano. Aí até sugeria, você pode deixar o seu veículo em São Paulo e você vem a São Roque. E falava assim, olha, tem cometa a cada meia hora. E se quiser tem lá também a opção de vir de trem. Aí demora um pouquinho mais, 1h30. Então dava todas essas dicas para que o carioca viesse visitar aqui São Roque. Bacana isso daí. Ela foi realmente um marco para o desenvolvimento de São Roque e tanto é que hoje todo mundo, um pouco menos agora, né? Fala sempre São Roque é terra do vinho, né? Quando alguém de fora conversa com um São Roquense, fala, pô, você é de São Roque é a terra do vinho. Isso era comum lá atrás, agora menos, agora você tem o esqui, tem algumas outras coisas que... alcachofra. Alcachofra. Mas o vinho é o forte ainda, viu? Muito forte ainda, mas de qualquer forma atingiu um auge aí muito grande e ficou São Roque marcada por essa identidade aí ligada ao vinho, né? A indústria do vinho. Legal, Zé, vou fechar aqui, prometo, tem que fechar. Nós vamos ter a participação terça-feira que vem, esse programa é organizado, já tem entrevistado para terça-feira da semana que vem. Nós vamos conversar aqui com o Luciano Lopreto, que é diretor lá da Vitivinícola Góes, porque está lançando alguns produtos e vem o lançamento de um vinho aí, que vai ser na sexta-feira da semana que vem, e vai ser um lançamento online e tal, e ele vai mandar o vinho para mim aqui, vai mandar o vinho pra gente, vê se ele manda um pro Zé Balaia, pro Zé Fernando, vou dar uma chorada lá, porque depois vai ter o lançamento online e nós vamos estar em casa com o vinho, nós vamos brindar esse vinho online, mas tem que mandar o vinho, o Luciano falou que vai mandar pra gente, tem lançamentos lá de Keep Cooler, tem umas novidades, ele vai encher uma caixa e vai mandar pra gente, se você não vier aqui no estúdio eu vou ter que ficar com a caixa inteira, Zé Balaio. Você sabe que você pode deixar comigo aqui em São Roque também, cara. Pô, não faz essa sacanagem comigo, não? Vamos dizer. E aqui o Vinícius Paes. A Mata da Câmara tem um baita potencial de turismo ecológico. O pessoal do Ibaté
Não, Ibaté não, do Ibrage, tem feito um trabalho bem bacana por lá. Obrigado, Vinícius, o Nogerini também citou isso. Zé Balai, deixa eu encerrar aqui, senão não acaba esse negócio e a praça já tá vazia, não tem mais ninguém na praça, viu? Risada, Zé Balai. Que deve estar acompanhando o Vinícius e o Lula que está acompanhando a gente só, os dois. Não, pô, vou estar firme aí. Obrigado, Zé Balai, amanhã a gente vai ter mais uma entrevista. O Vinícius e o Lolo são dois queridos amigos, eu adoro o Vinícius e o Lolo também, o Come Together. Eu quero, o meu sonho agora, depois de passar tudo isso aqui, é assistir o Vinícius Paz lá no Come Together e tomar um chopp com o Lolo e com você junto também, e o Zé Fernando. E o Zé Fernando pagando a conta, vai ser muito bom. Amanhã nós vamos falar aqui, amanhã, viu, Zé Balai, eu vou dar uma dica, peraí, vou dar um spoiler, sacanagem esse spoiler, vou adiantar um negócio, agora adiantar um negócio virou spoiler. Amanhã no nosso programa, eu vou falar aqui da Quinta do Jubair. Vamos ter um negócio aqui que vamos falar da Quinta do Jubair, que hoje é uma marca da Vinícola Góes, mas vamos falar aqui da Quinta do Jubair. E para quem não sabe, Jubair era um vitivinicultor, era um vinhateiro, e ele tinha a Quinta do Jubair, uma marca que foi comprada pela Vinícola Góes. E aí o Cláudio Góes teve uma participação logo no começo lá, ele sempre fala, tinha poucos clientes, a DC Vilares, a cantina não sei de quem e tal, e foi lá crescendo e tal. Vamos falar amanhã da Quinta do Jubair. Jubair foi um jornalista, veio para São Roque, ele veio do Rio de Janeiro e ele faleceu, foi atropelado, 1971. Mas o Zé Balaio lembra do Jubair, não lembra, Zé Balaio? Sim, lembro do Jubair. Eu tinha amizade com o filho dele, que é o doutor Deus Venir, que não sei se está em São Roque clinicando ainda. Não, está em São Paulo. Ontem bati um papo com ele lá de uma meia hora. Não, eu conheci também o Deus Venir. Enfim, a gente teve um contato. Eu conheci de garoto, ele faleceu em 71, né? Isso. Então, mas eu lembro da figura do Jubair, assim, um homem grandão, usava até como é que se diz, aqueles ternos de linho branco, parecia aqueles coronéis nordestinos, assim, era uma figura, assim, um cabelão basto, bastante cabelo branco. Eu tinha lá meus 16 anos em 71, né, então mas eu me lembro bem da figura do Jubair. Legal, e o filho dele chama-se Deus Venir. Aliás, amanhã eu não sei se vai dar tempo de ter sua participação, mas aí eu te aviso, tá, Zé? Fica assistindo o programa, tá? Não, mas ele vai participar, o Deus Venir? Não sei, eu não posso contar surpresa. Eu não sei se o Deus Venir vai participar. Conta lá. Não, amanhã eu vou falar aqui da Quinta do Jubair e eu vou falar de uma curiosidade aí. E olha, o programa amanhã, vou dizer uma coisa pra você, Zé Balai, amanhã vai ser internacional. Imperdível. Também. Atenção, torcida do Grêmio, vai ser internacional, mas pode assistir, tá bom? Então tá bom. Obrigado, Zé Balai, pela participação. Eu tava até... Você vai ter que fazer o seguinte, Zé Balai, você vai ter que estudar. Tá bom, Zé Balai, até amanhã acompanhe aqui. O Alan não tá hoje aqui, você tá com saudade do Alan? Tá. Mas como ele reclama. Zé, já que você ficou aí, eu vou fazer uma pergunta pra você, você vai ter que responder pra mim. O Deus Venir, que é um médico conceituado, neurocirurgião, Deus Venir de Carvalho Jubair, ele tem uma irmã. Como é que chama a irmã do Deus Venir? Eu já não me lembro, cara. Isso daí é uma pergunta que eu vou não tenho nem para quem. Se eu estivesse perto do Lélio aqui, com certeza o Lélio já daria a dica correta para mim. Mas eu não faço a menor ideia de qual seja o nome dela. Ela foi rainha da festa do vinho. Deve ser algum nome parecido com Deus. O nome da irmã dele é Deusiana. Olha aí então. Tá bom, Zé. Deusiana. Que bom. Tá vendo que beleza? E eu tava acompanhando uma foto aqui que eu recebi, que eu tenho uma foto aqui que o Deus Venir mandou pra mim, que tá, depois vou mostrar amanhã, já tô estragando umas coisas aqui, que tá a Deusiana, tá o querido Jubair, faleceu em 71, ao lado do governador Abreu Sodré.
Eu acho que ao fundo aqui é o Rino Bocato, viu? Vou mandar essa foto pra você dizer pra mim, Zé Balé, se é o Rino Bocato. Mas vou dizer uma coisa pra você. Como o Abreu Sodré... Quando eu vi a primeira vez aqui a foto do Abreu Sodré, como ele é parecido com o João Pérez Gasques Filho, que foi vereador lá de Mailasque, viu? Tem isso, mas agora, atualmente, né? Não lá atrás. Agora, atualmente, o João Pérez está parecido com o Abreu Sodré, mesmo. Você lembrou bem, cara. Que coisa! E os mais jovens falam... Porra, Abreu Sodré, foi governador de São Paulo. O João Pérez Gasques Filho foi vereador de Mailasque, querido João Pérez, que o tempo vai passando, a gente tem que resgatar essas histórias aí. Tá bom, Zé Balaio? Eu com o cabelo branco e você com a careca. Um abraço. Tchau. É bom a gente contar as histórias. É bom que ele falou do Lélio, né? O Lélio Antônio de Góes, que vive intensamente a cidade desde pequenininho, né? É um Forrest Gump também, né? Igual o nosso Glauco, né? Estava em todas. Tem uma foto lá da posse do Mário Luiz em 1960. Tá todo mundo reunido lá na mesa e tem um menininho no cantinho ali com 6, 7 anos. Já era o Lélio Antônio de Góes, pô. Ele já estava na posse do prefeito ali com 6, 7 anos de idade. Bom, fechar? Deixa eu ver se alguém mandou mensagem aqui pra gente. Comunicado. Tá tranquilo, deixa eu ver aqui. Não, tá tudo certo. Aqui não faltou nada. E deixa eu ver pra cá se alguém mandou alguma última mensagem que eu não vi. A Simone Júnica, quase acertei. Errei somente a última letra. Acho que ela estava imaginando lá o nome da irmã do Deus Venir. E amanhã eu vou falar aqui um pouquinho da Quinta do Jubair. Vinícius Paz, salve Lolo, saudade de fazer um som e tomar uma no porão mais bacana da região. Ô Vinícius, você tá com saudade de fazer um som ou de tomar uma? O Flávio Góes está acompanhando o programa. Flávio, amanhã você vai participar aqui com a gente, tá bom? Flávio Góes, tá combinado já, vai participar amanhã aqui com a gente também pra gente falar de uma curiosidade da Quinta do Jubair, uma marca que hoje é da Vinícola Góes. A gente vai contar uma curiosidade aqui. Falou? Obrigado, Guilherme, obrigado, Alan, que hoje não pôde estar aqui com a gente, mas amanhã nós teremos mais uma edição aqui do nosso Linha Aberta. Um grande abraço, até amanhã. Este programa é uma produção independente e